Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier, químico francês do século XVIII. Nossa sociedade finalmente resolveu dar ouvidos ao cientista. Conheça 2 exemplos da crescente preocupação com o meio em que vivemos. Roupas, cobertores, utensílios domésticos e até brinquedos e enfeites. Os produtos são tão perfeitos que podem ser confundidos com os convencionais. Acredite você ou não, todos eles foram produzidos a partir da reciclagem de embalagens PET. É isso mesmo, pode-se até dizer que reciclar é perpetuar. A partir de uma garrafa como esta, a gente pode chegar a um produto final, como este ou como todos eles. A Associação Brasileira da Indústria do PET, a ABPET, se preocupa com a preservação do meio ambiente e incentiva a reciclagem das embalagens. Eles estimam que estejam reciclando cerca de 47% das garrafas produzidas no país. E ainda não satisfeita, a Associação Brasileira da Indústria do PET lançou no final do ano passado o Guia para Projetos de Garrafa PET. O objetivo desta publicação, também em material reciclado, é maximizar a reciclabilidade das garrafas. Entre as principais recomendações estão a produção de embalagens sem cor e que sejam facilmente comprimíveis, o não uso de alumínio e a aplicação de plásticos com densidade inferior a 1,0 gramas por centímetro cúbico. Na sede da ABPET, em São Paulo, nossa equipe foi recebida numa sala que já é um exemplo. O tapete e os sofás foram produzidos a partir do reaproveitamento de garrafas PET. Conversamos com Hermes Contesini, que nos falou sobre o guia. O guia ele foi desenvolvido para atender basicamente uma necessidade do reciclador. Ele vinha e vem recebendo embalagens para reciclar e essas embalagens chegam para ele de uma maneira inadequada. Então o objetivo do guia é esse, Ele é uma orientação para que o projetista da embalagem possa desenhar um produto mais amigável do ponto de vista ambiental. Mas o público-alvo do guia é bem mais abrangente. Então os catadores, as cooperativas vão fazer bastante uso desse material e de uma forma geral, todas as pessoas que se importam com a questão da reciclagem, com a separação de resíduos sólidos e querem entender um pouco melhor qual é a importância da embalagem para o reciclador, tem nesse guia uma boa ferramenta de conhecimento. Aumentando o índice de reciclagem, a gente automaticamente aumenta também, multiplica todos aqueles benefícios ambientais que a gente já conhece, Você evitar a extração de novas matérias-primas, você evita o consumo de energia. Por exemplo, no caso do PET, para você produzir a resina virgem, para produzir uma embalagem, você tem um consumo X de energia. Tá? Para você produzir a mesma resina reciclada, você consome só 3% daquela energia originalmente necessária. Mas engana-se quem pensa que o custo desses produtos é automaticamente menor em relação aos convencionais. Que você tem vários graus de qualidade, vários métodos de produção, e isso faz com que o preço da matéria-prima reciclada varie bastante. Então você pode ter desde um produto numa qualidade inferior, bem barato, como um produto bem nobre, muito próximo daquela qualidade da resina virgem, virtualmente idêntico à qualidade, com um custo um pouco mais elevado. A sociedade de hoje pode não ser ainda o modelo ideal de quem se preocupa com o meio ambiente, mas esforços nesse sentido não faltam. A ABPET, por exemplo, se preocupa com as reciclagens de garrafa PET. Uma outra pesquisa desenvolvida aqui no IPT vai mais longe, quer produzir um plástico que seja biodegradável. São basicamente 4 as fases da produção do plástico biodegradável. A primeira é a coleta das bactérias isoladas que tenham capacidade de virar bioplástico. Em seguida, esse material é levado para o meio líquido, onde se multiplica. Depois, se introduz o líquido no bioreator, onde ele sofre o processo de inoculação, ou seja, a injeção de elementos que auxiliem a produção. Terminada a inoculação, o centrifugador separa o líquido da pasta e pronto.
Daí é só moldar a massa nos vários formatos de acordo com as necessidades. A motivação principal na época do começo da pesquisa foi essa demanda mesmo do setor produtivo, né? Querendo diversificar a produção dentro do setor sucroalcooleiro e oferecer um produto que fosse ambientalmente favorável. A matéria-prima que a gente usou nesse processo foi a cana-de-açúcar, né? Então a gente está diversificando agora as matérias-primas, né? Nós estamos trabalhando com bagaço de cana, estamos trabalhando com resíduo de biodiesel, né? Estamos trabalhando também com óleos vegetais, quer dizer, outras matérias-primas renováveis para a produção de vários plásticos biodegradáveis, né? Os custos de produção também não são muito diferentes do material convencional. Nós melhoramos o nosso processo e abaixamos o custo de produção e, por conta das sucessivas crises de petróleo, o plástico convencional aumentou de preço. Mas os brasileiros podem se animar. Esse produto, amigo do meio ambiente, está muito próximo de chegar ao consumidor final. Já existe um resultado pronto, que está, vamos dizer, está em vias de comercialização, né? Eu diria que muito próximo. Agora mesmo a gente tem notícia que essa indústria está se organizando para começar a montar uma fábrica de grande capacidade, né? De 5.000 toneladas ano. Aqui no Brasil, aqui perto de Ribeirão Preto. A gente se sente gratificado, né, do ponto de vista profissional, de ver que você está criando uma tecnologia limpa, né, vamos dizer assim, né? Todo o processo que a gente tem feito, a gente sempre cuida para todo processo que a gente desenvolve, a gente sempre cuida para ele gerar o menos resíduo possível, né, e agredir o menos possível o meio ambiente, né?